Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Olha só, gente, nós agora vamos falar de um assunto muito importante, porque esse assunto foi um marco na história do mundo, que é a chamada Revolução Francesa, né? Revolução Francesa, o próprio nome já diz, na França, né? E foi partindo dessa Revolução Francesa que nós temos essa dominação de história contemporânea, né? Então, a partir da Revolução Francesa, é o que nós chamamos de história contemporânea. Lembra que nós falamos que a história é dividida em 4 períodos? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa até os dias atuais, tá? Mas aí a gente fala assim, poxa, essa Revolução Francesa, uma fase que durou 10 anos. Puxa vida, de 1789 a 1799. Mas olha só, vamos ver o contexto disso tudo aí, né? O que estava acontecendo na França para que houvesse uma revolução? Lembra que nós falamos que revolução muda tudo, muda toda a estrutura de um país, né? Muda a estrutura política, a estrutura econômica e a sociedade, né? Então, como é que era na França antes dessa revolução, né? Primeiro, olha só, a França era um país muito rural, né? Quase toda, 80% da população vivia no campo, na França, nesse período. Uma sociedade muito desigual. Lembra que nós falamos que a sociedade, durante o absolutismo, era dividida em estamento? Pois é, e na França, nesse período, era um sistema absolutista, tá? O rei mandava. Então, a sociedade era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que primeiro e segundo vivendo do bem bom, clero e os nobres, né, vivendo do luxo, e o terceiro estado, que era a burguesia e o restante da população, vivendo, pagando tributos. Tá, mas tudo bem. Então, o que acontece, né? O terceiro estado representava 97% da população. Puxa vida, 97% da população, quer dizer, a França vivia um período de crise orçamentária. Então, o que vai acontecer? Os franceses exigiam mudanças, tá? Os franceses começam a exigir mudança, porque a população está sofrendo. Então, nós queremos mudança. O que vai acontecer? Os franceses vão iniciar as assembleias, tá? Onde primeiro e segundo estados, né? Eles tentavam resolver a crise. Mas sabe como que eles tentaram resolver a crise? Cobrando mais impostos. Cobrando mais impostos do terceiro estado, que era o povo sofrido, né? Então o povo começou a se revoltar, até que em 1789 deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais. Mas o que foi isso aí, a Assembleia dos Estados Gerais? Essa Assembleia aí já passou a contar com a participação do terceiro estado. Tudo bem, né? Mas tinha um problema com esse plano. Isso aí foi, na verdade, um plano, né? Que o primeiro e o segundo estado fizeram. O que eles fizeram? Olha só, vamos organizar a questão do voto, tá? Só que o voto era por peso, o voto não era por cabeça, tá? Primeiro estado era um, segundo estado era outro, terceiro estado era outro. Só que eu falei o quê? O terceiro estado tinha 97% da população. Se todos eles votassem, ia ser uma beleza, né? Tá, tudo bem. Então, como é que funcionava? Era assim, 1 para 1. E o terceiro estado só tinha direito a um voto. Quer dizer, o que vai acontecer aí? Os representantes do terceiro estado fizeram duas reivindicações ao rei. Bom,
Nós queremos o aumento do número de deputados e nós queremos que o voto seja por cabeça e não por estado. Se for por cabeça, tudo bem. Se for por estado, não, tá? Então, por cabeça, né, dos deputados, tá? Se for por estado, nós não queremos. Puxa vida, o rei demorou a tomar suas decisões, então os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram, tá? Em Assembleia Nacional Constituinte, em 1789, sujeitando aí a monarquia francesa a uma constituição. Agora nós pegamos ele, né? Quer dizer, sujeitando o rei a uma constituição. O rei manda, mas vai ter limite. Paralelamente, gente, a esse processo político, né, houve uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789. O povo foi para a rua. A população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Poxa, isso aí ficou ruim, porque a Bastilha era, na verdade, representava o poder real. Era um prédio que, na verdade, era a prisão, onde eles colocavam todas as pessoas que criticavam o rei, eles mandavam para a Bastilha. Quer dizer, então a Bastilha ficou algo simbólico, né? Porque representava o poder do rei. Então, daí em diante, a Constituinte foi tomando forma, foram elaborados direitos do homem e do cidadão, tá? E aboliu os direitos feudais, lembra lá dos senhores feudais que tinham todos os direitos? Isso daí foi abolido, tá? E dividiu os poderes do governo, ok? Quer dizer, essa Constituição entrou em vigor em 1791, tá? Sendo que em 1792 queriam devolver o poder ao rei. Aí, claro que ia, na verdade, quando os revolucionários derrotaram os invasores, né? Quer dizer, o rei Luís XVI foi julgado e foi decapitado. Depois disso, começou uma república na França, a República Jacobina, tá? Ou seja, essa República Jacobina, ela vai de 1793 até 1794. Quer dizer, sim, né? Os jacobinos. Quem eram esses jacobinos? Era um grupo da burguesia que estava mais ali do lado do povo, tá? Então, é claro, esse período teve algumas conquistas, né? Foi marcado, por exemplo, com o fim da escravidão, o fim dos direitos feudais, distribuindo até terras feudais, né? O fim do voto censitário, aquele voto que só podia votar quem tinha uma boa renda, né? Então, a instabilidade política e o modo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização, ou seja, eles implantaram o período do terror, né? Levou milhares de perseguidores à guilhotina, tá? Quer dizer, surge um grande nome que é o Robespierre. Quem foi Robespierre, né? Robespierre foi, na verdade, um membro do terceiro estado, tá? Mas Robespierre levou tudo a ferro e fogo, ele foi um ditador, tá? E aí essa ditadura dele levou a derrubada dele e a decapitação dele também, né? Quer dizer, Robespierre, foi decapitado e assim, em 1795 até 1799, quem vai assumir o poder é o diretório, tá? Que é, na verdade, um governo controlado pelos girondinos, tá? Ou seja, a alta burguesia, tá? Mas o fim dessa Revolução Francesa só chega em 1799,
quando um jovem general, tá, que é o Napoleão Bonaparte, ele dá o golpe 18 de Brumário e ele vai assumir, né, o poder na França. Né? O Napoleão Bonaparte, claro, ele vai fazer com que tenha mais estabilidade, né, na França, as coisas vão ter mais estabilidade e a França vai ficar desenvolvida economicamente, ok? Bom, olha, eu vou falar só essa primeira parte da Revolução Francesa, tá? Essa é a primeira parte da Revolução Francesa, todo esse processo revolucionário, tá? Até chegar a Napoleão Bonaparte. Aí depois nós vamos falar a outra parte da Revolução Francesa. Eu vou mandar exercícios, vou pedir exercícios, depois nós nos encontraremos de novo, tá bom, pessoal? Um beijo grande, até a próxima, gente!